Hoje eu quero falar sobre uma perspectiva do trabalho e de como criar um trabalho que está conectado com a gente, que tem a ver com o valor. E na nossa perspectiva social, cultural, valor já está imediatamente associado a dinheiro, e sendo que o valor tem muitos outros aspectos que são mais profundos e que, na verdade, tem a ver com essa conexão. Sendo que dinheiro é algo não é algo que é ruim nem bom, né? É algo neutro. Algo neutro que, quando a gente está conectado e esse valor, o dinheiro é algo que surge naturalmente. Então, eu estou falando isso para deixar um pouco o dinheiro de lado, porque essa perspectiva dessa criação desse trabalho tem a ver com poder se conectar a algo que gere valor, né? E a nossa grande dificuldade é porque é, a gente não se percebe muitas vezes como portador desse valor na nossa essência. Então a gente se pergunta: será que se eu for eu mesmo, eu consigo ter um trabalho é, que, 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 que eu sobreviva? Ou que eu tenha uma realização? E, na verdade, assim, sem você ser você mesmo, você não tem realização em nada, nem profissional, né? Então, a conexão tem a ver com isso. Se você estiver fazendo algo que tem a ver com você, você vai conseguir gerar mais valor, porque a fonte da, da, desse valor é a sua essência. Vamos compreender que a nossa essência é a própria conexão que a gente tem com a realidade. Então, se a gente está em conexão com isso, significa que a própria realidade está mostrando um caminho para a gente, e um caminho em que a gente vai descobrir um valor. E esse valor que a gente descobre é algo que depois a gente pode compartilhar com os outros. E, e daí a gente recebe retornos, que são de vários tipos, incluindo também o dinheiro, mas também outros tipos que também são muito importantes e que também a gente quer ter no nosso trabalho, e que são importantes, inclusive, para que esse trabalho continue e para que ele continue se transformando, porque a realidade está se transformando, né? Então, se a gente está conectado à realidade, a própria realidade já está sinalizando na nossa essência para onde esse trabalho vai, porque no paradigma que a gente vinha, a gente se conectava com o trabalho mais como o que os outros querem, e a gente tentava se encaixar nesse trabalho para a gente, como a gente, né, pensando muito em dinheiro ou pensando em sobreviver, a gente tentava se encaixar nisso e acaba fazendo algo que não estava sendo um valor para a gente, não estava sendo um crescimento para a gente. Pode ser que tá pagando bem ou não, isso é secundário, mas é diferente se você está usando o trabalho para aprender e para crescer, ou se você está sendo usado pelo trabalho. E, e muitos trabalhos que a gente vê por aí, ou que mesmo a gente já às vezes faz, qual um critério para a gente ver se esse trabalho tem valor, é porque ele tem que ser um ganho para todos os lados. O trabalho que eu faço tem que ser um ganho para mim e um ganho para o outro, mas também ele tem que ser um ganho para a realidade. E muitas vezes a gente deixa isso de fora da equação. Então, a gente começa a fazer trabalhos que todo mundo faz, porque todo mundo faz, só que esses trabalhos eles não estão conectados com a realidade, eles não são sustentáveis a longo prazo. Então, isso vai criando uma desconexão, e uma desconexão do que é gerar valor. Então a gente começa a
se fixar em fatores que são secundários, né? Que começam a nos desorientar em relação a como a gente pode fazer com que esse trabalho cresça, né? E que assim a gente possa crescer junto com isso. Vamos entender que quando você investe na sua essência, você está investindo na própria realidade, então você vai ter um retorno. Então vamos tomar essa métrica de que isso é um ganho para todos. Em primeiro lugar, um ganho para a realidade. E como que a gente sabe, né, que o que a gente está fazendo é um ganho para a realidade? Um parâmetro, um indicador que a gente pode perceber é porque tem a ver com algo que tem uma dificuldade envolvida. A dificuldade, ela está levando a gente a, a um desafio. E esse desafio, ele vai acabar produzindo um recurso. E é esse recurso que vai ser o valor que depois a gente pode oferecer para outro. Mas porque primeiro a gente descobriu isso em nós mesmos. A dificuldade, na sua essência, a dificuldade ela está te levando para as dificuldades que você deveria reconhecer, né? A dificuldade é algo que não vai embora. Então, muitas vezes, o que a gente faz é que a gente tem uma dificuldade, ela está incomodando a gente, mas a gente quer fugir dela. Então, a gente busca um caminho fácil. E nisso, às vezes, a gente acaba indo copiar um modelo de algo que existe que parece um caminho mais fácil. Mas aí a gente vai estar se desconectando, né? Às vezes fazendo um trabalho que não tem a ver com a gente e tudo mais. Sendo que, se você fosse por esse caminho que é mais difícil, parece, né? É, ele é um caminho que vai ser próprio, né? A sua dificuldade, na essência, ela vai fazer algo, descobrir algo que é próprio para você, que é aquilo que você precisa para gerar o recurso que você precisa. Então, quando a gente está alinhado, quando a gente está nessa conexão, acontece que o trabalho é algo que nos entusiasma. E isso vai ser um diferencial que não tem como comparar, porque às vezes a gente vai para fora e a gente está querendo competir e a gente está fazendo algo que não é da nossa essência. Então, a competição é algo que força a gente a ficar em algo que não tem a ver com a gente e a gente não produz o melhor trabalho. Quando você está conectado àquilo que é da sua essência, não existe competição. Então, é isso de que o trabalho esse desafio que o trabalho tem, ele te entusiasma de tal forma que você tolera níveis maiores de dificuldade que outra pessoa não poderia tolerar aí. Então, disso vai sair também valores que não poderiam sair se a gente tivesse só copiando. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho que entusiasma a gente, então o desafio ele vai tocar nosso potencial criativo, né? E isso tem um eixo aí de crescimento, porque se eu estou sendo criativo, eu consigo decodificar mais dificuldades, consigo viver mais desafios. Então, na verdade, consigo produzir mais valor, né? E isso tem muito a ver também com a questão de um sentido próprio que eu falei no último vídeo, porque muitas vezes quando a pessoa tá conectada e está fazendo e está vivendo essa dificuldade dela, parece que aquilo não tem utilidade, né? Porque se você está fazendo esse caminho, você está descobrindo algo novo, não tem como, não tem, não dá para a gente comparar com algo que já existe, que já tem um valor reconhecido. O que eu estou querendo dizer é que quando você começa a fazer essa investigação interna e começa a ter, a viver as suas próprias dificuldades, você pode perceber um valor que
não é reconhecido ainda, né? E o grande trabalho e a parte difícil também é essa, porque como não existe esse reconhecimento desse valor ainda culturalmente, muitas vezes as pessoas desistem de prospectar isso que elas estão percebendo dentro dela, que é esse insight, porque elas não confiam. Volta para aquele princípio que eu estava falando de que a gente não confia que aquilo da nossa essência tem um valor. A gente não confia que, na verdade, quando a gente está investindo em algo que está na nossa essência, na verdade isso é uma proteção, porque a realidade ela está levando a gente por um lado que é favorável. Em geral, a gente se conecta muito a uma noção de resultado, né? E essa noção de valor tem muito mais a ver com um processo, que é um processo que está conectado com a realidade. Porque, como no fundo, os trabalhos todos eles são resoluções de conflito, então essa questão de transformar uma dificuldade em um recurso é o próprio motor da evolução. Então, se a gente está conectado a um processo, a gente está conectado à evolução. E por isso que essa conexão ela está criando uma proteção, embora a gente não perceba se a gente está buscando um retorno que é um resultado imediato ou só pensando em ganhos materiais ou status. Isso acaba desorientando a gente e a gente acaba perdendo essa noção de sentido próprio, né? Que vai ser mais aqui traz mais prosperidade, na verdade, que cria mais valor. E esse processo ele vai ser um desafio também porque a nossa realidade ela tem um ritmo muito acelerado. Nossa, estou falando como sociedade, e às vezes a gente pensa que a gente tem que ter um ritmo equivalente para fazer frente e criar esses recursos assim. Isso faz com que a gente acabe correndo atrás do resultado e correndo atrás acaba copiando os modelos. Então, na verdade, esse trabalho que cria esse valor, ele vai ser mais lento, né? Porque requer essa desvinculação de um modelo que já existe para você descobrir algo que tem um valor. Então, esse processo que é mais lento, às vezes a gente aborta ele porque a gente fica com a aflição de que isso não vai alcançar essa criação desse recurso, né? Quando na verdade é isso que vai criar um recurso, porque é um caminho que ninguém tomou. Enquanto todo mundo vai pelo caminho fácil, está todo mundo correndo e todo mundo copiando, quando você toma esse caminho que é mais difícil e é mais lento, você está criando o recurso que as outras pessoas vão precisar, né? E isso linearmente a gente não percebe. Isso é uma mudança de paradigma que vai ficar cada vez mais visível. Então, esse é um ponto importante de que essa lentidão, esse espaço que a gente precisa criar, que vai criar um recurso que na verdade vai estar sendo um ganho para essas, né, para a realidade, para mim e para o outro. E também uma outra dificuldade que a gente tem em relação ao processo é porque
a gente está pensando muito em termos de o que eu tenho que fazer, né? Então, se você está buscando é, um trabalho ou essa vocação, a gente pensa muito em termos de que eu tenho que achar aquilo que eu vou fazer. A gente está pensando em termos de ação, né? E, e o que a gente está falando aqui tem a ver mais com essência, né? A essência tem a ver com o ser. E a gente não confia nisso. A gente acha, não, não, eu quero algo para fazer, né? E o processo é, não, você vai... E por isso que é algo que é mais lento, porque não é uma resposta imediata, você vai buscar conhecer algo do seu ser que é mais profundo. E aí que você vai processar uma dificuldade que você talvez estivesse evitando, que você não conhecia, que vai te dar um recurso que você ainda não conhecia. Então, essa dimensão mais profunda de um ser vai ter fazeres que você não consegue imaginar hoje, e mesmo que te dissessem, você não conseguiria captar, porque a gente não tem a profundidade. Esse recurso que é mais estável, que tem mais valor, depende dessa profundidade. Então, não tem dois jeitos aqui de a gente acelerar, querer fazer igual os outros estão fazendo e descobrir isso mais profundo, né? É uma escolha, né? Então, o desafio aqui é a gente poder soltar um pouco essa essa coisa de querer fazer, porque isso vai te levar a uma reação. Então, na verdade, assim, a gente olha para a realidade e a gente percebe um conflito. E a gente já reage a esse conflito. Na verdade, a gente vai utilizar para responder esse conflito os modelos que já existem. Então, a capacidade de não reagir que vai levar a gente a um espaço que vai trazer um recurso que não existe. A gente não sabe qual que é ainda, né? Então, essa não reação, na verdade, é o que permite a gente desprogramar esse lugar automático que a gente já está, que às vezes é o que está nos deixando desconectados e fazendo um trabalho que a gente não quer fazer. Para concluir, é isso. Quando você está investindo na sua essência, você está investindo na realidade. E em algum ponto você vai ter o retorno. E você vai perceber que a própria solidez de você poder criar um processo já é um sinal que você já está tendo um retorno. E quando você está investindo na sua essência, você está em um lugar que não existe competição, né? Porque ninguém pode ser melhor que você em sendo você mesmo. E a nossa grande desconfiança e o que a gente tem que superar é que esse lugar ele tem um valor e, e a única pessoa que pode investir nesse valor que é seu é você mesmo. E esse é o desafio.